Gênesis 49, versículo de número 22, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, do qual foi separado de seus irmãos. E todos digam: olhe para mim e preste atenção. Talvez nós não tenhamos noção da força e do poder da bênção paternal. Se um pai descobrisse, se ele entendesse a força e o poder que há na vida de sua bênção sobre os seus filhos, ele talvez agiria de uma forma totalmente diferente, estaria preocupado em constantemente estar abençoando a vida dos seus filhos. Por isso é importante nós estarmos atentos, e em especial você pai, eu falo sobre os pais, mas em especial o pai, tem uma responsabilidade em relação à bênção sobre os seus filhos. Se nós observarmos, nós vamos entender que quando você olha para a sociedade, quando você olha para o mundo como um todo, para as famílias como um todo, geralmente os problemas estão relacionados em uma família que não tem estrutura, onde não existe a paternidade conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus orienta. Por isso os problemas familiares estão muito ligados à paternidade. O problema dos filhos, ou a vida dos filhos, está muito ligado à paternidade, em especial o pai, mas é lógico também a mãe, debaixo de uma missão que é amar, cuidar, proteger, ensinar, discipular os seus filhos, ensiná-los no caminho que eles devem andar. Na verdade, você pode observar que Salomão diz que nós não devemos ensinar a criança o caminho, mas devemos ensiná-la no caminho. Significa o quê? Que nós precisamos estar no caminho que Deus traçou para nós, vivendo a palavra de Deus constantemente, diariamente, meditando nessa palavra de dia e de noite, para não se desviar dela, nem para a esquerda, nem para a direita. E como diz Moisés, no caminho, seja assentado, ao deitar, ao levantar, ou andando, deve-se ensinar a criança. Então, na verdade, nós temos que nos tornar um exemplo para os nossos filhos, e em especial o pai precisa ser um exemplo para os seus filhos, de tal forma que esse filho não se desvie do caminho que Deus traçou para a sua vida. E ao mesmo tempo, nós precisamos entender que há um poder sobrenatural em nossas palavras. Salomão diz que o poder da vida e da morte está em nossa boca, em nossa palavra. Então nós temos que estar muito atentos para com as palavras que nós liberamos em relação aos nossos filhos. Essas palavras, elas se tornam proféticas e se tornam uma profecia de bênção ou uma profecia de maldição. Por isso é importante nós estarmos atentos
aquilo que nós liberamos, as palavras que nós liberamos para os nossos filhos. E ao mesmo tempo nós temos que ter todo o cuidado para não ser aprisionado pelo nosso passado, pelos fatos que aconteceram na vida dos nossos pais, ou na vida dos teus pais, que talvez o teu pai não foi um referencial, não foi uma bênção, talvez ele liberou palavras de maldição contra a tua vida, e essas palavras têm um poder muito grande, até o ponto que, se é uma palavra de maldição, essa maldição só é quebrada, essa palavra só é quebrada quando alguém tem um encontro com Cristo. Não há outra alternativa. A palavra liberada por um pai, por uma mãe, uma palavra de maldição só não terá poder sobre os filhos se esse filho tiver um encontro, ou se esses filhos tiverem um encontro com Cristo e levarem o velho homem, levarem o seu passado à cruz de Cristo. Por isso a Bíblia diz que não há nenhuma condenação, então não há nenhum poder de maldição sobre aqueles que foram à cruz. Toda palavra de maldição, a partir do momento que alguém vai à cruz, ela é anulada, ela não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Então eu quero chamar a sua atenção para a questão de nós termos muito cuidado com as palavras que nós liberamos para os nossos filhos. Nós vamos ter muito cuidado para que nós sejamos um abençoador na vida dos nossos filhos e que o nosso coração esteja livre, totalmente livre, não aprisionado ao passado da amargura, do ressentimento, da rejeição, ou seja, o que for que aconteceu lá atrás. Nosso coração não pode estar amargurado, porque nós só liberamos o que está dentro de nós. Se dentro de nós há bênçãos, então nós liberamos bênção. Se dentro de nós há amargura, nós liberamos a amargura. Se dentro de nós há angústia, nós liberamos a angústia, nós liberamos a dor. Então é importante estarmos com o coração totalmente livre. Por isso vem a importância de levar tudo à cruz, porque o próprio Jesus diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. A palavra de Deus diz isso, e o próprio Jesus diz uma coisa, que a boca só fala o que, gente? Que o coração está cheio. Então nós devemos estar muito atentos e ter um coração totalmente livre, para que a gente possa verdadeiramente abençoar os nossos filhos. E aí você pode observar algo interessante. Você pode observar que a bênção paternal, ela começa com Abraão. Abraão chega para Isaac e profetiza sobre Isaac. E tudo que Abraão profetizou sobre Isaac se tornou uma realidade. Isaac agora replica isso na vida de seus dois filhos, Esaú e Jacó. E ele libera uma palavra sobre Esaú e libera uma palavra sobre Jacó. E como consequência, a bênção que ele trouxe sobre os filhos, ela se tornou algo profético e se tornou uma realidade. Agora nós encontramos Jacó com 12 filhos. Eu poderia falar de cada bênção, de cada palavra profética que Jacó liberou sobre os 12 filhos, e no texto, você pode ler todo o texto, e você vai entender isso. Mas eu quero falar sobre 2 filhos. O primeiro deles é José. Ele diz que José é como uma árvore frutífera. Eu quero que você entenda. José sabia o que seu pai estava falando. Porque você pode observar uma coisa interessante, quando o pai começa a falar sobre José e o abençoa, dizendo que você é como uma árvore frutífera. Eu acredito que José dá uma olhada para a sua vida
a sua existência, e mais do que nunca foi consolidado em sua vida, que ele foi alguém chamado por Deus para gerar frutos, não apenas para abençoar os seus filhos, a sua família, mas para abençoar o seu pai e todos os seus irmãos e suas famílias, e abençoar nações. E acredito que quando José estava recebendo a bênção de Jacó, veio à memória dele tudo o que havia acontecido com sua vida. Acredito que Jacó se preocupou muito em investir em José, em ensiná-lo no caminho que ele deveria andar, e ensiná-lo que a sua vida tinha propósito. E eu acredito que Jacó conta para José o que acontecera em sua vida durante o período em que ele realmente, para alcançar alguma coisa, ele enganou, ele mentiu, ele usurpou, ele enganou seu pai, usurpou o lugar do seu irmão. E ele dizia: olha, assim eu era. E acredito que ele continua contando isso. Olha, teve um momento muito difícil da minha vida, quando eu, na verdade, tinha que fugir de casa porque meu irmão queria matar. Ele queria me matar. Eu estava no deserto, falido, acabado. E lá, o Deus de gerações, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, se manifestou a mim, falou comigo, e eu fiz uma aliança com Deus. Enfrentei o deserto, fui para a casa de um homem chamado Labão, que se tornou meu sogro, e ele me enganou, mas mesmo assim Deus prosperou o meu caminho. Mas eu queria voltar. Eu imagino ele contando tudo para José. Ele queria voltar. Eu queria voltar para a casa dos meus pais, para a minha terra. E nesse retorno, conforme a direção de Deus, eu tive um encontro com Deus, num lugar chamado Peniel. E a noite toda, eu precisava de uma resposta, eu precisava de uma bênção. Então eu lutei com Deus, porque eu não abria mão da minha bênção, a tal ponto dele colocar uma marca em meu corpo. Mas eu disse: eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. E Deus me pergunta: qual é o teu nome? Quem é você? Não tem como te abençoar se você não abrir o teu coração e dizer quem é você. Aí ele não resiste e diz: olha, eu sou Jacó. Eu fui um mau caráter, usurpador, enganador. Eu menti para o meu pai. Aí Deus olha para ele e diz assim: então, fique sabendo que a partir de hoje você não é Jacó. A partir de hoje você é Israel. Você é príncipe, porque como príncipe lutaste com Deus. Eu quero que você entenda isso. Aí Jacó continua ministrando na vida de José. E agora, depois a sua história não era mais a mesma. Agora, aonde chegava, não chegava Jacó, chegava Israel. José recebeu tudo isso. E por isso você pode observar que um garoto de 17 anos, que foi ministrado pelo pai, que na verdade o pai investiu, o abençoou, ele enfrentou várias situações, mas em nenhum momento ele se esqueceu da ministração de seu pai em sua vida. Mesmo quando estava no fundo do poço, lançado pelos seus próprios irmãos, mesmo quando seus próprios irmãos o odiaram, mesmo quando ele foi vendido para uma terra estranha,
longe dos seus pais. Mas os princípios ministrados pelo seu pai estavam na vida de José, a tal ponto que mesmo longe dos pais, ele não abandonou os princípios. Ele permaneceu firme nos princípios. Foi até tentado para se afastar dos princípios, mas fugiu da tentação, porque ele não poderia quebrar os princípios, mesmo longe de sua família, longe de seu pai. Mas depois disso, a coisa piora. Ele é lançado na prisão, mas os princípios estavam na vida dele, a tal ponto que mesmo na prisão ele continuou vivendo os princípios, porque o pai havia ministrado sobre a vida dele. E você vai notar uma coisa interessante: quando ele chega ao governo, 13 anos depois, ele chega ao governo do Egito. Mais do que nunca, ele entende o propósito de Deus para a sua vida e os princípios que seu pai havia passado para ele. Por isso, ele sabia agora, como ramo frutífero, que todo o processo, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, tinha um propósito: ser um ramo frutífero para a sua família, para o Egito e para outras nações. A tal ponto que você pode observar que quando os irmãos chegam para comprar alimento de José e não o reconheceram, em nenhum momento havia um sentimento de amargura, de ressentimento ou de vingança na vida de José, porque quem vive os princípios não permite que a amargura o amarre, não permite que o sentimento de vingança tenha poder sobre a sua vida, e pelo contrário, ele amou os seus irmãos. Ele realmente, ele diz aos irmãos quem ele é, abraça os irmãos, chora, perdoa e muda a história de sua família. Agora, quando Jacó, no final de sua vida, está abençoando seus 12 filhos, ele diz: olha, José, você é um ramo frutífero, você foi até perseguido, lançaram flechas contra você, mas Deus te protegeu. José, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer que a bênção sobre você é muito maior do que a bênção dos meus pais. O pai estava dizendo: olha, meu filho, eu quero te dizer uma coisa, tudo que eu desejo, tudo que eu profetizo na tua vida, é que você verdadeiramente seja muito mais abençoado do que eu fui abençoado, que você seja muito mais bem sucedido do que eu fui bem sucedido. Eu quero que você receba sobre a tua vida bênçãos de cima, bênçãos de baixo, em todos os lugares, onde você estiver, como você desde o ventre de sua mãe, desde quando você amamentava, as bênçãos te acompanhavam. Por quê? Porque eu estava profetizando sobre a sua vida, eu estava abençoando a tua vida, e eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu quero que você seja extremamente abençoado. Sabe quantos pais dizem: olha, eu passei, por que meu filho não vai passar? Os nossos filhos não precisam passar pelo que nós passamos, muito pelo contrário. O desejo do nosso coração é que os nossos filhos sejam abençoados, e essa é a nossa responsabilidade como pais. Aí vem um momento tão importante, que eu quero dizer para você que está aqui: se tua esposa está grávida, põe a mão todos os dias no ventre da tua esposa e abençoe essa criança.
libere palavras de bênção na vida dessa criança, profetiza diariamente sobre ela. Vamos mais ainda, quando a criança nascer, então todos os dias vai lá, abraça, beija e profetiza sobre ela bênçãos, palavras de bênçãos, e jamais permita que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a sua boca. Profetiza sobre a tua casa, sobre a tua família. E o mais interessante, mais importante, não importa qual é a idade dos seus filhos, em todo o tempo profetiza sobre eles, em todo o tempo ore pela vida dos seus filhos, em todo instante ore pela tua família, cubra a tua família de oração, libera a palavra de bênção sobre os teus filhos, por mais difícil que esteja. Então deixa eu citar um exemplo para você entender o que é ser pai, o que é paternidade. Você encontra o exemplo de um pai que o filho queria sair de casa, queria uma herança adiantada, e herança não pode ser adiantada, herança tem a hora certa. Ele quis uma herança adiantada, e com a herança adiantada ele quis sair da casa de seu pai, não queria estar debaixo da bênção do pai, da direção do pai. Ele pega essa herança e sai de casa, vai viver de uma forma dissoluta, vai viver de uma forma totalmente fora dos princípios que ele havia aprendido dentro da sua casa. Mas eu acredito que quando ele saiu de casa, o pai todos os dias estava orando por esse filho, dizendo: Deus, tem misericórdia do meu filho, aonde ele estiver, toma conta dele. Esse filho perde tudo, faliu, a tal ponto que ele queria comer pelo menos a comida que os porcos comiam. O pai não tinha mais notícia do filho, não sabia onde ele estava, nem sabia se ele estava vivo. Mas trazendo para a nossa realidade, eu acredito que é como se ele fizesse uma coisa, imprimisse ou pegasse uma foto do filho e colocasse no mural de oração, sem saber onde o filho estava. Ele nunca desistiu do filho, porque tem muita gente que está lavando a mão ou lavando as mãos em relação aos filhos ou à família, mas ele não. Ele põe a mão no mural de oração, na foto estava lá, e dizia: Deus, eu não sei onde meu filho está, nem sei se ele está vivo, mas eu estou orando por ele. Deus, que meu filho volte para casa, que meu filho entenda que o lugar mais seguro é a sua casa, é estar debaixo da bênção de seu pai. Todos os dias, além de orar, ele ia para a porta e olhava para a estrada para ver se o filho vinha. E Deus foi trabalhando, respondendo a oração desse filho, desse pai. E o filho chega a uma conclusão, diz: olha, poxa, os servos do meu pai comem do bom e do melhor, têm uma vida boa, e eu aqui cuidando de porcos, que conforme a minha cultura eu nem posso mexer com isso. Eu queria pelo menos comer a comida dos porcos. Os servos do meu pai comem do melhor, são amados pelo meu pai. Então eu vou voltar para casa e eu vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, então faça de mim pelo menos um dos teus servos. E como resposta da oração de um pai, esse filho toma a decisão de voltar para casa. E o pai, depois da oração, vai para a porta esperando para ver, cheio de fé e de esperança, crendo que Deus estava ouvindo a sua oração. E para sua surpresa, quando ele sai para a porta, quem vem lá? A resposta de sua oração.
quem estava chegando lá? O seu filho. Ele corre de encontro ao filho, destruído, acabado, deprimido, sujo. O filho se lança aos pés e diz: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai o levanta, não espera ele terminar. O pai o abraça. O pai o abraça, porque o pai nunca desistiu do seu filho. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: nunca desista dos teus filhos, nunca desista da tua família. Ore por ela, interceda por ela. Aquele filho, mesmo fora de casa, nunca deixou de ser filho para o pai. Por isso o pai o recebe, o abraça, e a primeira coisa que ele diz: olha, dê um banho nele, troquem as roupas dele, coloque o anel de volta e coloque sandália em seus pés. E houve uma festa. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, você que está me acompanhando ao vivo ou depois vai assistir esse vídeo. Eu quero dizer a você: talvez o teu filho está fora da igreja, talvez o teu pai está fora da igreja, talvez a esposa ou o esposo está fora da casa do pai. Eu quero dizer para você, eu quero que você entenda isso. Chegou a hora de você colocar essa foto no mural de oração e dizer: Senhor, traga esse meu ente querido, seja o esposo, a esposa, ou o filho, ou a filha, seja quem for, traga de volta para a tua casa. O Senhor pode fazer isso. Então, aonde ele estiver, traga de volta. Talvez esteja com a vida totalmente perdida, mas eu tenho uma notícia para você: Deus está ouvindo a tua oração. Eu vou repetir: Deus está ouvindo a tua oração. Eu tenho uma boa notícia para você: a qualquer hora, a qualquer momento, o teu filho ou o teu ente querido vai estar de volta nos átrios da casa do Pai. Você está entendendo de verdade? Por isso, meu irmão, eu quero dizer uma coisa, eu quero que você guarde no seu coração: a festa já está preparada. Acho que você não entendeu, então vou repetir. A festa já está preparada. Os anjos já prepararam a festa para a volta do seu ente querido para a presença de Deus. Por isso vem a importância de nós crermos, nós orarmos como esse pai, o pai do filho pródigo. Estava tudo pronto, só aguardando o filho chegar. Eu quero que você entenda. Por isso vem a importância de profetizarmos sobre os nossos filhos e abençoá-los. Aonde eu estiver, eu estava viajando agora, semana passada viajando, eu e a esposa, nós estávamos viajando, eu e a pastora, e em todo o tempo eu estava orando pelos meus filhos, estava orando pela minha família, mas eu quero dizer para você, em todo o tempo nós estávamos orando por vocês também. Sabe por quê? Porque vocês são os nossos filhos espirituais, e nós estamos cobrindo a sua vida de oração, porque o maior sonho do nosso coração como pai espiritual é ver você bem, sua família bem, em todas as áreas, como o testemunho que eu vi hoje de manhã, você sendo bem sucedido e tudo na tua vida dando certo. Levanta a tua mão e diga assim: os Salmos, diga bem forte, os Salmos 128 já é uma realidade na minha vida. Então celebre o Deus dos Salmos de número 128. Agora olha só o que diz o versículo 26. Ele diz assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, e até a extremidade dos outeiros eternos elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Mas olha, meu filho, bênção sem medida estará sobre a sua vida. Vou para o segundo exemplo da bênção de Jacó sobre um filho, que é Judá. Versículo de número 9.
Olha o que ele diz no versículo de número 9. Ele diz assim, preste atenção: Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Olha a palavra profética sobre Judá. Jacó estava falando sobre a vinda do rei, que o cetro estaria na mão do leão de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que reinará para sempre. Jacó está dizendo, ele virá da tribo de Judá, o leão, aquele que tem autoridade e o poder, e que reinará para sempre. Ele virá da tribo de Judá. Então vamos lá para frente. Ele, sendo Deus, se despiu de sua glória, se fez homem e nasce da descendência de Judá. Jesus faz parte dessa profecia. Ele é o leão da tribo de Judá. O cetro está em suas mãos, mas agora nascendo como homem na tribo de Judá. Escute isso, ele também, mesmo sendo filho de Deus, ele precisava da bênção paternal. O próprio Jesus precisou da bênção paternal. E antes de começar o seu ministério, ele recebe a bênção paternal. Porque sem a bênção paternal, seria muito mais difícil vencer o que ele iria passar pela frente. E a bênção paternal se resume, eu quero dizer, em apenas uma frase. Quando Jesus vai ao Jordão, e diante de todos, para todo mundo ouvir, e em especial, para afirmar na vida de Jesus, o Pai diz, este é o meu filho amado. Pronto. Mais do que nunca, independente do que ele iria passar, ele tinha a palavra do Pai, dizendo, você é meu filho amado. Você é muito amado. E você pode notar que com a bênção paternal, logo de cara ele vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo, para ser tentado 40 dias e 40 noites por Satanás. E por ser amado, ele venceu a tentação. Em seu ministério, várias coisas aconteceram durante os 3 anos e meio. E por ser amado, ele não se deixou ser levado pelas circunstâncias, não se deixou ser levado pelo que falaram a respeito dele, dizendo que ele era filho de Beelzebu, de Satanás. Ele sabia quem ele era, amado do Pai. Ele vence tudo isso, e mesmo no Getsemane, suando sangue, em um estado de angústia, dizendo, a minha alma está angustiada até a morte. Ele sabia quem ele era. Eu sou o filho amado. Porque o amor vence a angústia, o amor vence a dor, o amor vence a tristeza, o amor nos capacita a vencer as adversidades. Jesus, na verdade, tinha convicção de que ele era o filho amado. Então olhe para mim e escute. Eu tenho uma palavra dos céus para você. Eu não sei se você sofreu algum tipo de rejeição de teu pai, da tua mãe ou de alguém da família. Eu não sei como você está,
mas eu tenho uma palavra dos céus para você. Levanta as duas mãos e recebe agora. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que você é o filho amado de Deus. Eu vou repetir: você é o filho amado de Deus. Tudo que a gente precisa é tomar posse desse amor. Meu amor, meu irmão, o amor vence tudo. Tudo supera, tudo crê, tudo suporta. Fica de pé, por favor. Olhe para mim e escute isso. Tudo que a gente precisa é se sentir amado. Então ouça bem, o amor faz a diferença. Hoje, dia 13 de abril, eu e a pastora fazemos 40 anos de casamento. Estamos completando hoje 40 anos de casamento. Aí hoje de manhã, tomando café da manhã, antes de vir para a igreja, eu olhei para ela e perguntei: escuta, como é que você me suportou, me aguentou esses 40 anos? Sabe o que ela disse? É porque eu te amo. Irmão, o amor faz a diferença. E eu quero dizer para ela que eu te amo. Daiane, eu te amo. Te amo, Micael, Bianca, Ethan, Valentina, Antonella. Eu quero dizer para vocês: amamos vocês. De verdade, vocês estão aqui. Nós amamos vocês. O amor, quem ama é diferente. É diferente. Deixa o amor de Deus te envolver. Sai daqui se sentindo amado. Então abraça com a tua família agora. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Ó Deus, Pai, nós te amamos, e o meu clamor é que o Senhor ouve a oração deste pai, desta mãe, deste esposo, dessa esposa, deste filho, desta filha, dessa família. Senhor, que a bênção seja multiplicada sobre a vida de todos, hoje e sempre. É o nosso clamor, é a nossa súplica, porque nós cremos que nós temos a marca da promessa.